Bom, transferban. A gente tá vendo mais 2 na porta aí que já estão no caso aí, que são o caso do Rojas e do Garro. O que estourou foi do Félix Torres. Viu o Vessone falar que se estourar esses 3, e deve estourar, são mais de 100 milhões para pagar só em transferban. O clube antecipando receita do ano que vem com a LFU para pagar fluxo de caixa, salário para os jogadores. E aí contrata o Vitinho agora a toque de caixa porque sabia que ia ser proibido de contratar. Tem uma outra questão, que é o fato de que os principais jogadores do time estão machucados, o Carrilho está fora da temporada, ao que me parece. E o Roberto vai passar por uma cirurgia de hernia ingual. O Depay, machucado, 2 meses, né, de lesão muscular. Sem muito equilíbrio também nesse elenco para poder substituir. O Dorival, que estava acertando o time, começa a receber esses reveses. E a gente também não pode se esquecer de dizer que transferban é o seguinte: a primeira sanção que vem é não você poder contratar. Mas tem outras que se você continua não pagando, inclusive perda de pontos e tal. O Cruzeiro chegou a perder pontos quando estava na Série B. 6 pontos. Por causa do Denilson. Exatamente. Então aí nesse contexto, a gente está falando de um clube com potencial de arrecadação, para mim, o clube com mais potencial de arrecadação no Brasil. Por estar onde está, arrecada bilhão, por ter uma torcida que está mais próxima do time do que a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo estava vendo que se você tirar a torcida do Flamengo do Rio, do Sudeste inteiro, o Flamengo ainda tem mais torcida que todo mundo, porque o grande povo flamenguista está nas regiões norte e nordeste do país. Espalhado aí no país todo. O Corinthians tem uma característica, tem muita torcida fora, mas tem uma característica um pouco diferente aqui em São Paulo. E está num centro riquíssimo da América Latina como São Paulo. Dito isso, o que você espera do futuro de curto, médio prazo desse Corinthians? Nossa, eu acho que é bem preocupante. O único ponto positivo é o tamanho e o potencial que tem. Que o Felipe falou, eles continuam arrecadando, eles arrecadam 1 bilhão. Só que tem uma dívida de 2,5 bi, né? Então, isso acaba engolindo tudo, consumindo tudo. O Corinthians não consegue sair do lugar. Eu acho muito preocupante a situação do Corinthians. É um clube que está bem desorganizado, não tem nem... Que às vezes você está numa situação difícil, mas você tem um caminho, você começa até, vai demorar, mas tem um caminho aqui para seguir. O Corinthians não tem nada. O Corinthians agora, o presidente sofreu impeachment, vai ter uma eleição indireta, né? Vai ser só o conselho que vai votar e parece que não vai ser chapa única, vai ter mais candidatos, né? O Stabile, talvez o Cittadini, talvez mais alguém. Então, também na política do clube, sim, e não tem nada, não consigo ver nenhuma novidade assim. Se esse cara entrar, talvez tenha um pensamento diferente. Isso só vale para o São Paulo também não vejo ninguém ali que, nossa, esse cara entrar vai ser muito diferente. Mas o Corinthians, ele parece hoje mais desorganizado, uma disputa política grande dentro do clube. O grupo que ficou aí por muito tempo hoje está bem desgastado, mas ainda tem força. Então, acho que o Corinthians vai demorar um pouquinho para se reerguer. E no Brasileiro, a curto prazo, a briga, nesse momento, se você olhar a tabela, é para não cair. O Corinthians, nos últimos 10 jogos do Brasileiro, ele só ganhou do Ceará, lá em Fortaleza, do Thales Magno. Um jogo inesperado. Sim, e ele é um dos 5 times que tem 19 jogos. Só tem 5 times com 19 jogos. E atrás do Corinthians está o Santos, com um jogo atrasado, tem um ponto e um jogo a menos. O Grêmio tem jogo atrasado, o Juventude tem jogo atrasado, Fortaleza tem jogo atrasado. Então a situação é preocupante. O Vasco tem 2 jogos atrasados. O Vasco também. O Vasco vai jogar com o Juventude já semana que vem, um dos jogos. Então é muito preocupante. Na Copa é diferente. Aí você citou o Yuri, o Memphis. Se tiver todo mundo, e principalmente Garro, Yuri e Memphis, é um time competitivo. Mas pra caramba. Sem eles, não é. Não é à toa que o Corinthians, o último jogo deles, antes do confronto com o Palmeiras na Copa do Brasil, dos 3 juntos, tinha sido a final com o Palmeiras. E aí o Garro teve problema no joelho, o Memphis teve lesão, o Yuri teve uma fratura, né? Acho que na costela, né? Foi algo assim. E o time não conseguiu jogar. O time foi eliminado da Sul-Americana, o time mal no Brasileiro, caiu o Ramon Dias, veio o Dorival. E aí quando juntou os 3 de novo e o time titular, eles ganharam do Palmeiras. Mas eles não vão jogar toda hora. Agora já tem 2 machucados, então... a briga, de novo, pelo 3º ano seguido é para não cair, que no ano passado conseguiu ganhar 9 jogos seguidos, mas o campeonato foi para não cair. Ele ficou 30 e poucas rodadas, na 30ª rodada estava na zona de rebaixamento.
E 2023 também foi para não cair. 2023 se salvou, acho que muito por 2 jogos. Vasco no Rio, que eles ganharam de 4-2, e um jogo muito fora da curva, que foi com o Grêmio. Aquele jogo do Romero. O Romero fez um gol, Bruno Mendes foi expulso no início. O Grêmio não foi campeão brasileiro por conta daquele jogo. Foi. 2 pontos atrás do Palmeiras. Então, esses 2 jogos evitaram que o Corinthians lutasse até o fim para não cair. Então é o 3º ano seguido. O 3º ano seguido que a briga é essa. Aí vai dar uma arrancada no fim, isso aí não dá para saber. Eu não acho que o cenário poder... E o Dorival, eu falando de fora, mas talvez não seria uma SAF, não seria uma... Eu acho que vai acabar Corinthians. indo para esse caminho mais por falta de liderança, por falta de perspectiva. Mas é aquela coisa, não é uma coisa planejada. É meio que... Acho que vai ter um momento que eles vão falar, é isso ou... Vem, Ronaldo. Ou vai acabar. Os caras vão abrir as pernas pro Ronaldo. É bem possível. Vem, Ronaldo, vem. Acho que daqui a pouco pode chegar na mesma situação que do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro. Ó. É isso ou vamos morrer. É isso. Aí eu acho que, caraca, o Corinthians... Mas o Corinthians é muito grande, por isso que eu acho que demora mais. Mas ele é muito grande, mas as dívidas também são muito maiores do que... Porque a gente tava falando assim, o Vasco, tinha lá 1 bilhão, coisa tem 2,5 bi, quase 3 bi. Crescendo, porque, pô... Juros bancários, o caralho a 4. Sufoca. Transfer ban estourando. Trava você e sufoca. Na teoria era pro Corinthians ser era pra ser Corinthians e Flamengo. Era pra ser. Mas... Não era pra ser o Palmeiras. Não era. O Palmeiras se organizou e tá aí. O Corinthians não conseguiu fazer isso. Mas eu acho que vai ter um momento que, como eu falei, eu não consigo ver quem vai conduzir esse processo de organização do Corinthians. Eu não consigo enxergar. Eu consigo ver uma pessoa, né? Um cara que chega. O Michel Temer do Corinthians não vai, o Stabile. Mário Gobi, que veio aqui. Com a sua viatura. Ele saiu fora do Transparência lá onde... mas até a página 2. O próprio Cittadini, que agora é candidato, eu conheço o Cittadini, mas também não é o Cittadini, um cara que já passou, né? Não vejo ninguém ali. Mas acho que o Cittadini merecia, pelo menos, diante desse cenário, ele tá mais neutro, assim. Sei lá, eu não sou corintiano, não sei o que o Cittadini tem feito, deixado de fazer, mas você olha para um lado, essa gente do Augusto Melo, para o outro, a gente da Renovação e Transparência. É um cenário para você abraçar uma SAF, na minha opinião. Aí sim, acho que ver o que ele propõe. Não sei se isso vai acontecer a curto prazo, mas eu acho que vai ter uma hora que vai chegar nisso aí, sim. O São Paulo você vê por esse caminho também? Você falou de quem tá lá hoje. Você consegue ver um cenário de tipo, cara, essa galera, os cardeais do Morumbi, como fala... é quase uma oligarquia, né? Sim. Eles dão jeito no São Paulo? Eles que levaram o São Paulo para esse momento, né? Eu não sou muito otimista, não. Até falando também como torcedor do São Paulo, eu não sou muito otimista. Ali tem uma diferença em relação ao Corinthians, que ali não há... Você vê como as coisas são complexas, né? Tudo pode ter o seu lado bom ou ruim. No São Paulo não tem briga política. Sim. Claro, tudo dominado por uma situação. E aí você fala, o corintiano deve pensar, aqui é uma guerra, isso é ruim, devia ter, mas... No caso do São Paulo, falta guerra, né? Não tem. Falta oposição. É uma paz que não combina com o campo. Então não vê, esse grupo tá no poder há muito tempo. Casares agrada ali a galera do churrasco da piscina e conquistou o clube. Eu até, pessoalmente, tenho uma boa relação com o Casares, conheço ele há bastante tempo, até antes dele ser presidente, ele era diretor de marketing, ele trabalhou na Record, enfim... Mas, assim, eu não... o Casares, eu falo do São Paulo, principalmente com os meus amigos são paulinos, eu acho que o São Paulo, parece que ele está na mesma gestão desde a 3ª gestão do Juvenal. Parece que é a mesma coisa. Parado não tem. Teve o Aidar, aí teve o Leco, o Casares, e todos eles estavam no mesmo grupo, é a mesma coisa. Até na teoria eles estão tentando ali gastar menos, mas eu não sou muito otimista também em relação ao São Paulo para conseguir uma reestruturação, para daqui a pouco tempo brigar com o Flamengo, com o Palmeiras para valer, não num jogo eliminatório. Não sou muito otimista, não. Também não vejo no São Paulo, se esse cara ganhar, talvez tenha algo diferente. Também não vejo ninguém ali.